Ministério da Educação levará a internet banda larga a mais de 24 mil escolas públicas urbanas do país. Donos de linhas pré-pagas de celular precisarão fazer um recadastramento e uma atualização dos dados junto às operadoras para não ficar sem o serviço. Próximo dia 9 marca os 30 anos da queda do Muro de Berlim e testemunhas do fato falam sobre o momento. A padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rossio, começa o período de visitas ao comércio do estado. E ontem foi dia da imagem peregrina ir até a TVCI, filiada da TV Pai Eterno no Paraná. Obras de restauração da Igreja do Bom Jesus do Saivá e da Estação Ferroviária de Antonina, no litoral do Paraná, são entregues. E o JBN começa a mostrar hoje uma série de reportagens especiais sobre os sacramentos da Igreja Católica. E a gente começa falando do batismo. O JBN de hoje está começando. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Obrigado a você que está nos acompanhando de norte a sul do país. A gente começa essa edição com um aviso para você que usa o celular na modalidade pré-pago, viu? Que é aquela que precisa fazer uma recarga, né? Para poder fazer as ligações. Os usuários em 17 estados do país terão até o dia 18 deste mês agora para fazer o recadastramento e a atualização dos dados nas operadoras de telefonia, sob o risco aí de ficar sem o serviço, ou seja, ele ser bloqueado. A medida faz parte do projeto da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para a criação do Cadastro Nacional de Usuários do Serviço de Telefonia Celular Pré-Paga. A exigência vale para os moradores de cidades dos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e também São Paulo. Esta é a terceira e última fase do recadastramento que iniciou no dia 2 de setembro deste ano. Na fase anterior, os estados do Acre, o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Tocantins e Santa Catarina já finalizaram a etapa no dia 15 de outubro, portanto, também neste ano. Os usuários de pacotes pré-pagos serão avisados pelas operadoras por mensagens de texto, ligações ou pop-ups em sites. O procedimento é obrigatório apenas aos usuários com pendências cadastrais. As operadoras também disponibilizaram canais de atendimento para fornecer mais informações sobre o recadastramento, como páginas específicas nos sites e números conforme dados da Anatel. Após a conclusão deste recadastramento, as informações serão reunidas em um site que estará disponível em janeiro do próximo ano pela Anatel. Os cidadãos poderão então consultar as linhas ativas a partir do seu registro no Cadastro de Pessoa Física, o CPF, para identificar se aquelas listadas estão corretas. Segundo a agência, assim será possível identificar eventuais fraudes. Faltam menos de 2 meses para as tão esperadas festas de fim de ano, né? E este período, nos últimos anos principalmente, está sendo encarado aí como um verdadeiro alívio para o desemprego por conta das vagas temporárias. E as empresas já estão pensando nas novas contratações. As festas de final de ano se aproximam. As empresas, especialmente o comércio e o turismo, ampliam seus quadros de funcionários para atender às demandas da época. Com destaque para as semanas mais agitadas que antecedem o Natal, considerado o principal período comemorativo do varejo. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no Paraná, quase 6 mil vagas de empregos temporários devem ser abertas para as festas de fim de ano. O crescimento deve ser de 4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Algumas empresas já estão no processo de contratação devido ao período necessário para a integração desse novo empregado e de treinamento para que se possa conhecer a cultura da empresa e dos produtos oferecidos. Essa pode ser uma esperança para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, pois muitos funcionários acabam sendo efetivados.
Com a Heloíse foi assim. Conseguiu no último ano emprego de vendedora temporária. Passado o período festivo, foi contratada. Além de ser simpática, alegre, tem que ser eficiente, tem que mostrar um bom trabalho também, saber trabalhar e por aí vai, né? Bom, estou surpresa ainda até agora, mas feliz também e grata. O empresário conta que as chances de contratação são grandes para os profissionais que se destacarem e mostrarem engajamento. Todo ano a gente faz uma renovação, né, de funcionários. E, naturalmente, também algumas saem por contas próprias, né? E aí a gente aproveita esse final de ano, quando a gente vem aquele volume grande de funcionários pelo comércio, todos solicitando emprego, a gente segura o currículo, né? E aí a gente seleciona e aí a gente põe para o Natal. Aí já fica para janeiro e fevereiro, porque tem a época escolar e tem a época de férias dos funcionários. Então a gente já aproveita. Após os 3 meses, a gente efetiva aqueles que melhor se destacaram, entendeu? Melhor se destacaram, a gente segura e na medida que vai abrindo vaga, a gente vai substituindo. É a chance da recolocação no mercado de trabalho, né? O Ministério da Educação vai levar internet banda larga a mais de 24 mil escolas públicas urbanas do país por meio do programa Educação Conectada. De acordo com o MEC, isso significa que 56% das escolas públicas do Brasil vão estar conectadas à rede mundial de computadores. A medida deverá beneficiar 11 milhões e 600 mil estudantes. Para viabilizar o programa, a pasta repassará 82,6 milhões de reais. Esse dinheiro chegará por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, o POD, administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A expectativa, de acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é que as escolas já tenham acesso à internet no primeiro semestre do ano que vem. O objetivo primeiro desse programa, além, é claro, de levar a conexão às nossas escolas, é propiciar aos nossos alunos uma melhor condição de aprendizado, de tal sorte que com essa conexão eles consigam, e os professores também, né, levar novos conhecimentos tecnológicos, de tal sorte que nós possamos tornar essa educação mais atrativa, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, colaborando dessa forma para reduzir a evasão dos nossos alunos e, por via de consequência, a melhoria do nosso ensino e aprendizado dos alunos. A previsão do MEC é que cerca de 9.700 escolas sejam beneficiadas em 1.400 municípios da região Sudeste, 7.000 escolas em 1.500 municípios do Nordeste, 1.700 escolas em 257 municípios da região Norte, 1.800 escolas em 319 municípios do Centro-Oeste e 4.200 escolas em 1.000 municípios do sul do país. A velocidade da internet, segundo a pasta, depende da velocidade ofertada na região, mas o MEC disse que garante a melhor oferta disponível. Para receber a conexão de internet, as instituições públicas precisam ter número de matrículas maior do que 14 alunos, ter, no mínimo, 3 computadores para o uso dos estudantes e possuir ainda, no mínimo, um computador para uso administrativo e, pelo menos, uma sala de aula em funcionamento. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo agora e na volta nós vamos te mostrar a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora do Rossio, que esteve ontem aqui na sede da TVCI, afiliada da TV Pai Eterno no Paraná. A gente já volta. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta terça-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. A imagem peregrina de Nossa Senhora do Rossio esteve ontem aqui na sede da TVCI, afiliada da TV Pai Eterno no Paraná. As visitas da padroeira aqui no estado ao comércio e instituições também, nesta época do ano, fazem parte das celebrações da festa em honra a Nossa Senhora, que começou no último domingo.
Pelas mãos dos colaboradores, os balões de ar foram amarrados para formar os arranjos. As cores eram as da Santa, azul e branco. E depois de montados, eles foram para fora e posicionados ao longo da escadaria da fachada da emissora, por onde a imagem peregrina da padroeira do Paraná passaria mais tarde. Na recepção, um altar foi posicionado, trazendo já a imagem da Santa que fica na TV e também do Divino Pai Eterno, que veio direto de Trindade para acompanhar o dia a dia dos colaboradores no estado. Aqui reúne, então, duas devoções maiores do Brasil, Pai Eterno e Nossa Senhora do Rossio. Este ano, a imagem que veio direto do santuário tinha uma novidade. Ela veio com o manto oficial, que estava na imagem original até o último domingo. O padre Dirson, que é o reitor do Santuário do Rossio, reuniu os colaboradores presentes na recepção para uma oração seguida de bênção. Além dos funcionários, os ambientes da TV também foram abençoados. Essas visitas fazem parte de uma preparação para as novenas, que começam amanhã. E dentro dessa preparação, Nossa Senhora visitar as pessoas, né, as instituições, o comércio da cidade, porque é um momento de ir irradiando, né, esses sentimentos nobres que nos unem, que nos fortalecem, que ajudam a gente na fé. Por isso que ela sai do santuário e vai até o encontro das pessoas. Logo no início do programa, a Voz do Litoral, que é transmitido localmente para o litoral do Paraná, foi feita a entrada com transmissão ao vivo da imagem peregrina na TVCI. Eu e o colaborador Kevin Capobianco acompanhamos o padre e a imagem pelas instalações da TV até chegar ao estúdio, onde houve o encontro com o apresentador Tony Lagos. Neste momento, o padre divulgou a festa que começou oficialmente no último domingo, abençoou os telespectadores que acompanharam tudo de casa e ainda fez um convite aos devotos de todo o país. Que essa devoção à Nossa Senhora do Rossio é uma das maiores do Brasil, né? A festa em novembro reúne milhares de pessoas. E assim como em outubro muita gente vai à Aparecida, o país inteiro volta-se para a Aparecida, né? Em julho o país inteiro volta-se para o Divino Pai Eterno em Goiás. Em novembro é o Rossio, é Paranaguá. Então o convite está aberto, estamos aqui prontos para receber todos vocês de todos os lugares do Brasil que quiserem passar por aqui, rezar diante da imagem peregrina, milagrosa de Nossa Senhora do Rossio e conhecer Paranaguá, que é uma cidade linda, histórica, mãe das cidades do Paraná. Então estamos aqui todos preparados para te acolher. É isso aí, estamos todos preparados para acolher os visitantes do país inteiro. Olha, o dia 9 de novembro de 1989 foi marcado pela queda do Muro de Berlim. Um muro que não só dividia um país, mas também um mundo. E para relembrar a época onde os Estados Unidos e a União Soviética estavam em meio à Guerra Fria e à corrida espacial, testemunhas daquele momento contam na reportagem a seguir como foram os eventos antes e depois da abertura da fronteira entre a Alemanha Oriental e a Ocidental. Sasha Mollerin testemunhou a queda do muro no portão de Brandemburgo em 9 de novembro de 1989, mas levou cerca de mais de 10 anos para a fronteira entre o comunista Oriente e o Ocidente finalmente se desfazerem dele em suas mentes. A sua mãe estava assistindo televisão em casa quando viu imagens de pessoas agitando cercas na fronteira, depois que Günther Schabowski, um oficial comunista da Alemanha Oriental, acidentalmente anunciou a abertura do muro em uma entrevista coletiva. Und irgendwann guckt meine Mutter mich an und meint, was machst du hier? Und geh raus, das ist Geschichte, du musst dahin. Tropeçando em meio às palavras, Schabowski disse que o governo da Alemanha Oriental havia decidido deixar os cidadãos partirem por meio de qualquer uma das passagens de fronteira. E ele acreditava que a nova regra entraria em vigor imediatamente. Alemães orientais ficaram então eufóricos e correram para a fronteira para vislumbrar o Ocidente. Well, I'm not sure that I really contributed, but maybe if I did help it a very, very little bit, I am incredibly proud and in German stolz.
Suzanne Robisch, que era de Berlim Oriental, mas que foi uma das poucas pessoas que conseguiu a permissão para se mudar para a Berlim Ocidental com a sua família em 1985, lembra-se de ter dito adeus a todos os que ela conhecia quando tinha 14 anos, sem esperar vê-los novamente na vida. Embora o muro físico tenha caído rapidamente, os alemães levaram muito mais tempo para sentir que o Oriente e o Ocidente, naquele momento, realmente se tornaram um único país. Helmut Kohl, o chanceler que uniu a Alemanha, pressionou a união política, porém, fatores que incluem estruturas econômicas desatualizadas e o modo de vida imposto aos cidadãos pelo regime comunista dificultaram a integração social na época. 30 anos, então, da queda do muro no próximo dia 9, né? Fato histórico. Nós vamos agora até o Vaticano, de onde o Silvanei José traz as últimas informações do Papa Francisco. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Antecipamos no dia de ontem, como Rádio Vaticano Vatican News, alguns trechos do livro Entrevista de Gianni Valente com o Papa Francisco, na conclusão do mês missionário extraordinário, no qual o Papa reafirma que a Igreja ou é anúncio ou não é Igreja. O livro, publicado pela Leve Edições São Paulo, estará nas livrarias italianas a partir desta terça-feira, 5 de novembro. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Assim inicia a exortação apostólica Evangelii Gaudium, publicada pelo Papa Francisco em novembro de 2013, 8 meses depois do conclave que o elegera bispo de Roma e sucessor de Pedro. O programático texto do pontificado convidava todos a ressintonizar cada ato, reflexão e iniciativa eclesial sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Quase 6 anos depois, o pontífice anunciou o mês missionário extraordinário para outubro de 2019, concluído poucos dias atrás, e a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos, dedicada à região amazônica, com o objetivo de sugerir novos caminhos de anúncio do Evangelho no pulmão verde, martirizado pelo sofrimento predatório que violenta e causa ferimentos aos nossos irmãos e à nossa irmã terra, disse Francisco na homilia da missa de conclusão do Sínodo para a região panamazônica. Durante esse tempo, o Papa Francisco, no seu magistério, disseminou insistentes referências à natureza própria da missão da Igreja no mundo. Por exemplo, o pontífice repetiu várias vezes que anunciar o Evangelho não é proselitismo, que a Igreja cresce por atração e por testemunhos. Uma série de expressões, todas elas orientadas a sugerir por menções qual é o dinamismo para cada obra apostólica e qual pode ser a sua fonte. Sobre isso e muitas outras coisas, o Papa Francisco fala no seu livro Entrevista intitulado Sem Ele não podemos fazer nada, uma conversa sobre o ser missionário no mundo de hoje. Uma pergunta do livro feita pelo jornalista. O senhor contou que, quando era jovem, queria ser missionário no Japão. Pode-se dizer que o Papa é um missionário não completo? Responde Francisco. Não sei. Entrei na ordem dos jesuítas porque me impressionava a vocação missionária da mesma e o fato de sempre procurarem novas fronteiras. Na época, não pude ir ao Japão, disse. Mas sempre senti que anunciar Jesus e o seu Evangelho quer dizer sair e colocar-se a caminho. Agora, nesse mês de novembro, recordamos Bergoglio vai ao Japão, como o Papa Francisco. Outra pergunta. O senhor repete sempre, igreja em saída. A expressão é relançada com frequência e, às vezes, parece ter se tornado um slogan abusado, à disposição dos que, cada vez mais numerosos, passam o tempo a dar lições à igreja sobre como deveria ser ou não ser. Igreja em saída, disse, não é uma expressão de moda que eu inventei. É um mandamento de Jesus que, no Evangelho de Marcos, pede aos seus discípulos para irem pelo mundo inteiro, para anunciarem o Evangelho a toda criatura. A igreja ou é em saída ou não é igreja. Ou é em anúncio ou não é igreja. Se a igreja não sai, se corrompe, perde sua natureza, torna-se outra coisa. Missão e martírio.
O Papa recordou várias vezes o íntimo vínculo que une essas duas experiências. Na vida cristã, disse ainda Francisco, a experiência do martírio e a proclamação do Evangelho a todos tem a mesma origem, a mesma fonte. Quando o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo doa força, coragem e consolação. O martírio é a máxima expressão do reconhecimento e do testemunho feito a Cristo, que representam o cumprimento da missão da obra apostólica. Penso sempre nos irmãos, disse, coptas, trucidados na Líbia, que pronunciavam em voz baixa o nome de Jesus enquanto eram degolados. Penso nas irmãs de Santa Madre Teresa mortas no Iêmen, enquanto cuidavam dos pacientes muçulmanos de uma casa de idosos com deficiências. Quando foram mortas, estavam com o avental de trabalho sobre o hábito religioso. São todos vencedores, não vítimas. E seu martírio, até o derramamento de sangue, ilumina o martírio que todos podem sofrer na vida de todos os dias, com o testemunho dado a Cristo, todos os dias. Isso pode se ver quando se vai visitar os asilos de missionários idosos, muitas vezes debilitados pela vida que levaram. Um missionário me disse, afirmou Francisco, que muitos deles perdem a memória e não recordam mais nada do bem que fizeram. Mas não tem importância, disse ele, porque disso o Senhor se recorda muito bem. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Depois do intervalo, a gente começa a mostrar uma série de reportagens sobre os sacramentos da Igreja Católica e o primeiro a ser falado é o batismo. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN desta terça-feira e agora para te mostrar que a deputada federal Cristiane Yaredi, o ministro da Cidadania em exercício, Lelo Coimbra, e também o bispo da Diocese de Paranaguá, Dom Edmar Peron, estiveram em Antonina, no litoral do Paraná, no último final de semana, para reinaugurar dois importantes prédios tombados pelo IPHAN, a Igreja do Bom Jesus do Saivá e a Estação Ferroviária. Era dia da entrega de dois monumentos históricos do município, a Igreja do Bom Jesus do Saivá e a Estação Ferroviária. A ocasião contou com a presença de diversas autoridades, entre eles a deputada federal Cristiane Yaredi, o ministro da Cidadania em exercício, Lelo Coimbra, e o bispo da Diocese de Paranaguá, Dom Edmar Peron. A cerimônia começou com a apresentação da Filarmônica Antoninense, em frente à Estação Ferroviária. O prefeito da cidade de Antonina, José Paulo Azim, disse que entregar uma obra como esta é voltar no tempo. É emocionante. Eu tô daqui mirando a casa onde eu nasci, né, onde eu fui criado, onde meus pais me criaram, e sempre habitei por aqui, por essa praça, por essa estação. Então, antes de tudo, um momento de muita emoção, né? Vem muita coisa na cabeça da gente. As obras foram administradas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Kátia Bogeia, presidente do Instituto, diz que a entrega de obras como a igreja e a estação ferroviária é um marco não só na vida do antoninense, mas para todos que amam a história. O mais importante é o conjunto histórico de Antonina e os investimentos que o IPHAN, em parceria com a Prefeitura, vem realizando aqui para que essa cidade, que é patrimônio cultural brasileiro, ela não só possa elevar a estima da população, porque é a sua história, é a sua memória, a sua tradição, mas também o patrimônio, além de unir as pessoas, possibilitar a geração de emprego, de renda, através da atividade turística, que é mais um instrumento. Por se tratarem de patrimônios históricos, obras como estas exigem mais atenção e cuidado na execução. Obras de restauração exigem especialistas. O IPHAN faz isso há 82 anos. Então, os nossos técnicos, eles são naturalmente capacitados e treinados para enfrentar obras dessa natureza, que tem uma especificidade muito grande em função
de serem prédios históricos, com materiais que são de outros séculos, né? Então, a obra foi muito bem feita. Para a deputada federal Cristiane Yared, a entrega dessas obras é uma devolução do patrimônio da própria população antoninense. Quando a gente consegue devolver à população aquilo que é dela, é uma sensação muito boa de estar podendo cumprir com aquilo que nos é dado, né? Quando a sociedade nos dá o voto de confiança, nos coloca num lugar onde a gente consegue fazer alguma coisa e a gente consegue devolver, trazer para a cidade, isso é fantástico. As obras só foram possíveis graças à parceria com o governo federal. Com que essa obra é entregue, uma obra de qualidade, uma obra bem feita, uma obra bacana e, além dela, acoplada a um projeto econômico que é o projeto de transporte econômico e turístico, que é a chamada indústria branca, indústria limpa, a indústria que vai trazer aqui, nem a fumaça, embora a gente queira a Maria Fumaça, a fumaça não vem, vem só a Maria, né, que vai fazer daqui um ponto de parada, para ficar todo mundo que passar por aqui tem que gastar um dinheirinho, 1 a 2 dias aqui no hotel, no restaurante, ver as obras que foram feitas e compreender e acompanhar essa cidade de Antonina, que é muito bela. A estação ferroviária recebeu investimentos de R$1.400.000, contemplando a troca do telhado por sistema de telhas metálicas térmicas, substituição dos sistemas elétricos e eletrônicos, reforma geral dos banheiros e restauração total das esquadrias em madeira. Os dois monumentos ficam lado a lado, a estação ferroviária e aqui a Igreja do Bom Jesus de Saivá. O investimento total do IFAM, autarquia ligada ao Ministério da Cidadania, é de R$3 milhões. Já as intervenções na Igreja do Bom Jesus do Saivá contemplaram a substituição do telhado e de todo o sistema elétrico e hidráulico. A igreja recebeu ainda nova pintura e iluminação cenográfica. O local agora, reativado, será um ponto onde os fiéis irão evidenciar a sua fé e ajudará no fomento do turismo local. A fé de um povo expressa nas obras como as igrejas, os santuários, as cruzes que são plantadas, mas também uma cidade que vai evoluindo, crescendo. Nós olhamos para estes dois grandes monumentos, a estação ferroviária e esta igreja, olhamos então a história viva que agora é retomada. E quando a gente resgata a história, eu acredito que o povo fica mais disposto a caminhar. O conjunto histórico e paisagístico de Antonina foi tombado pelo IFAM em 2012. Desde então, a instituição realiza estudos para a gestão do patrimônio edificado tombado e de suas áreas do entorno. Bacana, né? Olha, na última semana, o Hospital Santa Casa de Goiânia comemorou 83 anos de existência. A data foi marcada com uma missa celebrada pelo bispo auxiliar da capital, Dom Levi Bonato. Há 83 anos, evangelizando através da medicina. Esse é o papel da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, que acolhe milhares de pessoas que precisam de tratamento durante todo o ano. Uma missa foi celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonato, em homenagem a esta data, confirmando o papel da igreja, que está presente nesse hospital durante toda a sua trajetória. É uma missa para dar graças a Deus por esses 83 anos de existência da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Todos esses anos servindo as pessoas necessitadas, servindo principalmente aquelas pessoas que têm dor, que têm doença, tentando aliviar a dor dessas pessoas. Participaram da Santa Missa funcionários, diretores, pacientes e convidados. Um momento que foi valoroso para reconhecer todo o trabalho de salvar vidas que acontece nesse lugar, que tem a colaboração direta da Arquidiocese de Goiânia. Então hoje nós temos assistência de ambulatório, nós atendemos em média 1.000 pacientes por dia e também temos a assistência de transplante de rim, cirurgias de coração. Então hoje a Santa Casa ela consegue abraçar toda essa gama de pacientes que a procura. A Santa Casa de Misericórdia aqui em Goiânia foi inaugurada no dia 1º de novembro de 1936 pelo então político e médico Dr. Pedro Ludovico Teixeira, ao lado da sua esposa, Dona Gersina Borges. Hoje, este local exerce uma função muito importante.
já que é o hospital com o maior número de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, da região centro-oeste do Brasil. A Santa Casa, hoje, ela é, sem dúvida alguma, o maior hospital geral da cidade de Goiânia, né? É onde nós conseguimos atender quase todos os perfis de pacientes que nos procuram, desde a assistência básica, né, e até a alta complexidade. Todos os dias, muitas pessoas buscam a sua recuperação aqui na Santa Casa. É o caso da dona Amélia, que mora em Itaberaí, que fica a 94 quilômetros de Goiânia. E aqui encontrou tratamento e acolhida durante os 60 dias de internação. Muito bem recebida, estou lá até hoje, tem quase 60 dias. Os médicos é uma maravilha, todos me trataram bem, tratam até hoje, começando os faxineiros. Todos te recebem com um sorriso, tudo alegre, viu? Quando chegou aqui, ela precisou de força para lidar com o tratamento contra a diabetes. Mas perante as dificuldades, encontrou um cenário que foi importante para fortalecer a sua fé. Mas eu tenho muita fé, mas agora aumentou muito mais, porque eu não esperava uma coisa dessa hoje. Foi muito maravilhoso, porque eu já tenho muita fé. Agora ela aumentou muito mais. Procedimentos de alta complexidade já são realizados pelos profissionais que trabalham aqui. Por isso, recebem o reconhecimento ao ajudarem as pessoas menos favorecidas e que não teriam condições de pagar pelo tratamento em outros hospitais. Graças a Deus, hoje, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia já tem feito avanços na área da medicina e tem ido para a área de maior complexidade dentro do atendimento. Então, hoje, por exemplo, já fazemos até transplantes de coração aqui na Santa Casa. O Hércules mora em Trindade, é devoto do Pai Eterno e trabalha na Santa Casa de Misericórdia há 9 anos. As pessoas que chegam encontram ele na recepção, pronto para colaborar com a visita de cada um. O que eu procuro fazer sempre é atender as pessoas o melhor possível. A gente está aqui para acolher as pessoas, né? Que chegam com problema de saúde, chega doente. Então, assim, o meu prazer meu é trabalhar aqui. Eu tenho 9 anos que eu trabalho aqui e a gente atender bem as pessoas, os pacientes que chegam aqui. Que esses 83 anos de trabalho e misericórdia se multipliquem e que a missão de melhorar as vidas dos irmãos enfermos continue ano após ano. Tá aí, parabéns ao hospital, né? Olha, o JBN começa a mostrar hoje uma série especial de reportagens sobre os sacramentos da Igreja Católica. E, para começar, a gente fala do batismo, a porta de entrada para a vida cristã. O sacramento do batismo é o novo nascimento. É por ele que damos entrada à porta da vida em comunhão com a Igreja de Cristo. Acompanhamos esse momento importante na vida de 5 famílias na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia. Todos os pais e padrinhos tiveram que participar de um curso preparatório organizado pela Pastoral do Batismo. A Pastoral do Batismo atua desde a entrevista, né? A partir do momento que já fazendo uma sensibilização com quem são esses padrinhos, né? Juntamente com os pais. E nós atuamos na preparação desses pais e desses padrinhos, na sensibilização da responsabilidade que eles têm diante do batizando, né? Do compromisso que eles assumem diante da igreja. A Andriele está à frente da pastoral há 2 anos e a missão de toda a sua equipe é transmitir para os pais e padrinhos a importância deste momento. São escolhas que serão honradas perante Cristo para o resto da vida. Ali a gente fala sobre o plano de Deus, por que é que a gente está batizando. Nós fazemos também uma fala sobre os sacramentos, para que eles compreendam o que é os sacramentos e damos um enfoque maior no sacramento que é o batismo, né? Que é o sacramento da iniciação, para que eles possam entender o que eles estão assumindo. Nós também fazemos a explicação
dos sinais e símbolos do batismo, para que eles possam compreender durante a celebração esse ritual que está acontecendo e que não seja meramente uma cerimônia. A celebração foi iniciada com uma Santa Missa. Nela, o diácono transmitiu a importância da entrada na vida religiosa e enfatizou a função dos pais e padrinhos nessa caminhada. O sacramento do batismo é o sacramento de entrada da igreja. Torna a pessoa batizada membro da comunidade de igreja, filhos de Deus. E isso é interessante porque a igreja, sabiamente, já administra o sacramento do batismo na tenridade, para as crianças. Por quê? Porque, como canal de graça, o batismo então pode atuar na criança para que ela tenha força, né? O próprio Jesus Cristo deixou-se batizar nas águas do Rio Jordão por João Batista. O objetivo era transformar a humanidade. E hoje é o dia do pequeno Miguel dar esse passo, acompanhado dos pais e da madrinha. Começa agora uma longa caminhada na vida religiosa. Para nós pais, né, um momento assim muito importante e de muita felicidade, poder proporcionar para ele seguir uma vida religiosa, cheia de fé, né, mostrar para ele o significado de ter uma religião, de acreditar em Deus, de viver esse amor que Deus nos dá todos os dias, né? Todos eles participaram do curso oferecido pela pastoral. A Janaína é irmã da Juliana e recebeu a missão de ser a madrinha do Miguel. Foi uma emoção muito grande, porque o Miguel ele é a realização de um sonho meu, que eu queria muito que meu pai tivesse um neto, né? E aí veio o Miguel. E a minha irmã, eu tenho uma relação com ela de muita união, a vida inteira. Quando ela me fez o convite, eu fiquei muito emocionada. Essa decisão realmente, assim, pesou muito por ser uma pessoa da família, muito presente na vida do Miguel, né? Então, assim, ela tem um grande amor por ele, tão grande quanto nós. Então, sendo a irmã da minha esposa, então é muito importante essa decisão. Foi realmente a escolha por uma pessoa que a gente tem certeza que estará muito presente na vida do Miguel. Miguel e todas as outras crianças estão batizadas e prontas para servir a Deus. O sacramento do batismo foi só o primeiro. E o pequeno Miguel poderá contar com todo o apoio da sua família para construir a sua vida religiosa. Quero estar presente na vida dele, em toda a vida, seguir com ele, auxiliando, ajudando. E eu acho que o importante é a presença da madrinha na vida dele, auxiliando para facilitar a vida dele, ajudar, porque a vida tem as turbulências, isso a gente aprendeu no curso. Ele mostrou para a gente as turbulências e auxiliar no que for possível para ele ter uma vida tranquila dentro da igreja. Como a gente aprendeu no curso, a gente tem que manter sempre essa chama da fé acesa na vida dele, que é a parte mais difícil, né? Então a gente quer sempre participar na igreja, mostrar para ele o caminho da fé, para manter essa chama sempre acesa na vida dele. É isso, né? O batismo é o primeiro sacramento mesmo aí para quem ingressa aí na vida religiosa do catolicismo. Depois vem a primeira comunhão, a crisma, o casamento e assim por diante, né? Bom, antes da gente ir embora, eu quero deixar o nosso telefone para você que está nos acompanhando e quer sugerir reportagens aqui para o JBN. O nosso número é o DDD 62 3506 9800. Eu repito, DDD 62 3506 9800. Tem também o nosso e-mail, viu? jbn@paieterno.com.br. A gente espera a sua participação, pode ser pelo portal também, paieterno.com, ou por meio das nossas redes sociais. No Instagram, @tvpaieterno, ou então no Facebook, TV Pai Eterno. Essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com a sessão Agape de Cinema. Nós nos vemos amanhã, às 8 da noite, novamente. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até lá.